Bom, gente, nós vamos falar hoje de envelhecimento do sistema urinário e reprodutor masculino. Tá? Bom, então com relação ao sistema urinário, nós podemos destacar, as seguintes funções. Tá? A primeira delas é a regulação do volume de sangue. Então, quando o volume de sangue aumenta, por exemplo, o rim, em resposta, aumenta também o volume de urina a ser produzido. Dessa forma, ele restabelece o volume de sangue ao normal. Quando o volume de sangue diminui, ele faz o inverso, retém líquido e restabelece assim, evita a perda de água através da urina. Regula ainda a composição do sangue, ou seja, a concentração de eletrólitos, de substâncias dissolvidas, excretando mais ou menos dessas substâncias através da urina, dependendo da sua concentração no plasma. Então, por exemplo, se aumenta a glicose no sangue, eu excreto glicose na urina. No entanto, isso existe um limite. E por isso que em alguns casos, quando esse limite é extrapolado, o aumento dessa substância acaba sendo maior do que o que poderia ser, levando a algum desequilíbrio. Então ele consegue regular a composição do sangue dentro de um certo limite. A outra coisa que ele faz é manutenção da osmolaridade do sangue, ou seja, ele consegue manter a quantidade de partículas totais dissolvidas por ml de plasma. No entanto, também há um limite para isso. Então, se eu não consigo, por exemplo, excretar toda a glicose que eu precisaria excretar, eu excreto outra substância no lugar para manter essa osmolaridade, por exemplo, o sódio. Juntando essas três funções iniciais, a gente pode concluir que o sistema urinário acaba participando da regulação da pressão arterial. Uma vez que eu regulo o volume de líquido que está circulando dentro dos vasos sanguíneos e a quantidade de partículas atraindo água para dentro dos vasos sanguíneos, eu acabo então regulando a pressão arterial. Mas além desse ponto de regulação da pressão, o sistema urinário também regula a pressão através do sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde o rim, ao detectar uma queda de pressão significativa, produz renina e desencadeia todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, transformando o angiotensinogenin, angiotensina 2, nesse processo como um todo, e depois a angiotensina 2 ainda estimulando a produção da aldosterona. Com isso, vai haver retenção hídrica, vai ter vasoconstrição e a pressão vai se elevar, voltando aos seus valores normais. O rim ainda consegue fazer manutenção do pH do sangue. Então, ele pode excretar uma urina mais ácida ou mais alcalina, dependendo da necessidade, para garantir que o pH fisiológico fique normal. A urina é considerada normal com pH entre 4 e 8. Então, em determinados momentos ela vai estar mais ácida, em determinados momentos ela vai estar um pouco alcalina, dependendo da necessidade. Outra função importante é a síntese de glicose. Apenas o fígado e o rim conseguem sintetizar glicose para contribuir na manutenção da glicemia. Então, toda vez que a glicose plasmática cai abaixo de um determinado nível, há liberação de glucagon e esse glucagon estimula tanto o fígado quanto o rim a sintetizar glicose. Sintetiza ainda a vitamina D. A vitamina D é um precursor da molécula ativa, certo? Que vai, então, funcionar como um hormônio, controlando ou regulando, de certa forma, a absorção de cálcio a partir do intestino. Produz ainda a eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio que regula a produção de eritrócitos na medula óssea. Então, toda vez que a quantidade de eritrócitos está baixa na corrente sanguínea, o rim aumenta a produção de eritropoetina, acelerando o amadurecimento dos eritrócitos e, consequentemente, repondo, então, esses eritrócitos no sangue. E a função mais básica, apresentada pelo rim, é a excreção de resíduos do nosso metabolismo, como a ureia, como a creatinina, que são substâncias que produzimos todos os dias e que devem ser eliminadas. E excreta ainda substâncias estranhas que nós ingerimos na nossa alimentação ou na forma de medicamentos, ou suplementos, etc.,
que não têm utilidade mais para o organismo e que são, então, eliminadas. Para realizar todas essas funções, né, o sistema urinário, então, utiliza o néfron. Cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons, e esses néfrons, então, é que vão realizar suas funções no processo de produção da urina e, consequentemente, de todas aquelas funções que eu descrevi no slide anterior, né? Para tal, nós vamos ter um complexo sistema vascular, né, irrigando o rim, consequentemente o néfron, né, onde uma extensa rede de capilares envolve esse néfron, doando e recebendo substâncias que estão saindo, entrando, retornando para a corrente sanguínea, e nisso é produzido um filtrado, e esse filtrado então vai sendo modificado ao percorrer o néfron para chegar então a ser denominado urina, né? Então nós temos a parte principal, que seria o glomérulo renal, que é onde é produzido o filtrado, né? Então nesse glomérulo chega uma arteríola trazendo sangue, a arteríola aferente ao glomérulo, depois uma rede de capilares glomerulares e uma arteríola eferente ao glomérulo, levando o sangue embora. Quando o sangue passa por dentro desses capilares, como há uma diferença de calibre entre a arteríola aferente e eferente, há uma certa pressão dentro desses capilares, que são fenestrados, onde permite então o extravasamento de líquido. Então há uma pressão hidrostática empurrando o líquido para a cápsula glomerular e há uma pressão osmótica puxando esse líquido para ele não sair. E ainda uma pressão hidrostática da cápsula puxando de volta. Como a pressão hidrostática, no sentido de levar o filtrado para a cápsula, é maior do que a somatória da pressão hidrostática da cápsula mais a pressão osmótica do vaso sanguíneo, o líquido extravasa parcialmente e forma-se então um filtrado. Uma grande quantidade de filtrados é produzida todo dia, uma vez que nós temos cerca de 1 milhão de néfrons para cada rim, certo? Então, aproximadamente 180 litros de filtrados são produzidos todo dia. Desses 180 litros, apenas 1,5 litro vai virar urina, aproximadamente, entre 1,5 litro e 2 litros. Então, esse filtrado, ele, ao passar pelos túbulos renais, tubo contorcido proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal e tubo coletor, esse filtrado é modificado, é retirado dele água, eletrólitos, substâncias que não devem ser perdidas através da urina, certo? São recuperadas e devolvidas aos capilares peritubulares que passam próximo a esses túbulos, né? Recolhendo de volta aquilo que não deverá ser perdido na urina. Certo? No final do néfron, lá no tubo coletor, né? Então o que sai ali, cai na cápsula, na cápsula renal, é então o líquido que nós chamamos de urina e que a princípio não sofre mais modificações até ser emitido no corpo. Então, no que diz respeito ao funcionamento do sistema urinário, nós podemos dizer que o néfron tem dois importantes papéis relacionados à produção da urina. O primeiro, a formação do filtrado, o processo de filtração, certo? Que é uma coisa exclusiva do glomérulo e que vai produzir, então, aqueles 180 litros de filtrado que eu citei anteriormente, né? E a segunda função seria a função tubular, onde os túbulos devem ter a capacidade de recuperar do filtrado tudo que foi filtrado e que não deve ser perdido através da urina, fazendo assim com que esse filtrado vá diminuindo de volume, né, para se tornar os aproximadamente 2 litros de urina, e ainda recuperando desse filtrado todas as substâncias que não devem ser perdidas de maneira nenhuma, como, por exemplo, aminoácidos, hormônios, vitaminas e etc., né? Que são substâncias que são filtradas, porque são pequenas, que conseguem passar pelos poros dos capilares, certo? E que não podem ser perdidas. Vale ressaltar que o filtrado glomerular ele tem a mesma composição do plasma, ou seja, tudo que tem no plasma
tem no filtrado, com exceção da albumina. A albumina é uma proteína de alto peso molecular que tem uma tendência somativa de carga negativa que faz com que a albumina não consiga ser filtrada. Então, a albumina não aparece no filtrado, é a única exceção. O restante tudo aparece. E aí essas substâncias são recuperadas, ou pelo total ou parcialmente, dependendo da necessidade. Então, por exemplo, o sódio. Uma parte do sódio é recuperada, uma parte do sódio é excretada. A ureia, uma parte é excretada, uma outra parte é recuperada. E assim sucessivamente, para manter as concentrações dentro dos que são considerados normais. Bom, então, além dos rins, né, que são a unidade funcional que faz a produção real da urina, né, o restante do sistema urinário basicamente são tubos por onde a urina vai passar para ser levada para fora do corpo ou vai ficar armazenada durante um tempo. Nesse aspecto, nós podemos destacar, por exemplo, o ureter, ele leva a urina produzida no rim até a bexiga. A bexiga funciona como um órgão de armazenamento, para que nós acumulemos um determinado volume de urina para depois de atingir esse determinado volume, a gente excretar essa urina através da uretra, né? Nesse aspecto, vale a pena ressaltar que a capacidade da bexiga, né, de armazenar urina é bastante elevada, no entanto, raramente ela fica completamente cheia, porque o estímulo para a micção acontece com um volume bem menor do que aquele, digamos assim, compatível com a urina, né? Para controlar isso, né, nós temos dois esfínteres, né, existentes na saída para a uretra, um esfíncter interno da bexiga, que seria involuntário, né, sem controle consciente, e um esfíncter externo, fica do lado de fora, ao redor da uretra, no comecinho da uretra, né, que é controlado pelo sistema nervoso somático, e esse sim é voluntário. E nós aprendemos, depois do nascimento, a controlar esse esfíncter, né, e conseguimos então segurar a vontade e o início da micção até que a gente tenha condição de estar no banheiro e etc, né? Então, um mecanismo de controle involuntário internamente e voluntário externamente. Associado a isso, a contração ou relaxamento da musculatura da bexiga, aumentando ou diminuindo o volume, né, dessa bexiga, também é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Okay? Bom, o sistema urinário ele se desenvolve enquanto nos primeiros meses, e a gente altera ele muito pouco durante a nossa vida, no entanto, à medida que nós envelhecemos, algumas alterações acabam por acontecer, né? Então, o envelhecimento acaba levando a uma mudança no sistema urinário. No entanto, essa mudança não é tão significativa assim, de modo a comprometer, né, o funcionamento do nosso corpo, pelo menos não de maneira geral. Mas podemos destacar algumas alterações decorrentes do envelhecimento. Primeiro, os rins diminuem de tamanho e o fluxo sanguíneo é diminuído para o rim. Consequentemente, menos sangue é filtrado. No entanto, vale ressaltar que o volume de filtrado produzido é muito grande. Então, essa diminuição do tamanho do rim e do volume, né, não é tão significativa. Temos ainda que levar em consideração que cada rim trabalha com cerca de 30% da sua capacidade funcionante. Então, uma redução de tamanho do rim não é tão expressiva assim. Tanto que uma pessoa consegue, né, viver apenas com um dos rins, sem problema, né? Tá? É mais comum com o envelhecimento o aparecimento de processos inflamatórios, né, e também o surgimento de cálculos, né?
Às vezes a pessoa tem uma predisposição ao cálculo e durante toda a vida dela esse cálculo nunca aparece, né? Porque ela bebe mais água, é mais ativa e etc. A partir do momento que ela envelhece, que ela fica menos ativa e que a sensibilidade para a percepção da sede também diminui, a pessoa pode, então, desenvolver ou fazer com que aquele cálculo que ela tinha uma predisposição, mas que nunca tinha se desenvolvido, porque ela fazia uma ingesta hídrica suficiente para não permitir a formação desse cálculo, né? Ela passe, agora que envelheceu, a formar esse cálculo, porque ela ingere menos água, né? Então, isso é muito comum. Bom, outras alterações que nós podemos destacar seriam as funções de transporte diminuem, ou seja, isso vai atrapalhar lá nos tubos renais, né? Então, os transportes através da membrana para recuperar determinadas substâncias diminui. Consequentemente, pode acontecer algumas perdas que inicialmente não aconteceriam na pessoa mais jovem, mas que no idoso ele fica mais susceptível a essa perda, né? Outra coisa é que os rins não respondem mais da mesma maneira às mudanças na concentração de sódio. De maneira geral, numa pessoa jovem, quando aumenta a presença de sódio nos túbulos renais, o rim responde, alterando o fluxo sanguíneo e, consequentemente, a taxa de filtração glomerular para poder trabalhar melhor e regular melhor esse equilíbrio do sódio, né? Então, ele perde um pouco essa maneira e pode, por causa disso, levar a desidratação ou perda de eletrólitos importantes, né? Outra coisa é que também o sistema urinário não consegue mais concentrar ou diluir a urina de maneira efetiva. Então, pode acontecer de produzir uma urina muito mais concentrada do que o que deveria, ou, no caso do paciente que faz uma ingesta pobre de água, né? Ou pode ser que a urina saia muito diluída e, consequentemente, eu tenha uma desidratação. Então, se alia que a pessoa bebe menos água e perde menos água através da urina, isso aí pode gerar um desequilíbrio importante no organismo que não aconteceria na pessoa jovem, né? Outra coisa é a mudança na capacidade de excreção de potássio, de fosfatos, de ácido, né? Então, o corpo pode se desequilibrar por causa disso, né? Não conseguir jogar todo o potássio que precisava jogar para fora, ou jogar mais potássio do que eu precisava, não conseguir recuperar os fosfatos e acabar, por causa de excesso de fosfato, favorecendo, né, a formações de cristais de fosfatos de cálcio e excretar muito ácido através da urina ou pouco ácido e haver algum desequilíbrio no pH fisiológico, certo? Outra coisa também é que a capacidade e a complacência da bexiga diminui, então cabendo menor volume de urina dentro da bexiga, consequentemente a frequência de micção aumenta, certo? Há ainda alteração no número de contrações não inibidas dos esfíncteres, de forma a prejudicar um pouco o controle, né, desses esfíncteres, certo? E há um componente aí no sentido, então, de interferir, de certa forma, no controle da micção, certo? Há ainda uma alteração no ritmo de esvaziamento da bexiga na hora da micção, que vai diminuir, e com isso o volume residual pós-micção aumenta, ou seja, a pessoa não consegue excretar toda a urina que fica dentro da bexiga, né? E fica sempre um resíduo, então ela enche muito mais rápido. Então, se a gente aliar todos esses fatores, acaba que, se eu relaxo menos a musculatura, cabe menos urina na bexiga. E na hora que eu faço a micção, ainda sobra mais, porque eu não consigo escoar toda a urina que deveria, consequentemente, né, eu vou estar com uma frequência maior de vontade de urinar. Como ainda tem uma perda parcial do controle da micção, o risco, né, de incontinência urinária, etc., é maior. Bom,
Agora vamos falar um pouco, né, do sistema genital masculino. Então, se nós formos pensar em termos de hormônio masculino, o principal hormônio masculino é a testosterona, que é secretado, né, pelas células de leite, certo? E produzido a partir, né, da molécula de colesterol, né? Então essa testosterona vai desencadear algumas funções em nosso organismo que estão relacionadas aí à ação desse hormônio masculino. Nessa imagem nós temos um resumo, né, da rota de síntese da testosterona a partir do colesterol. Então você começa com colesterol, ele é transformado em pregnenolona, depois progesterona, androstenediona e testosterona propriamente dita. Essa testosterona, então, é jogada na corrente sanguínea, certo? E nos tecidos periféricos, nas células-alvo, onde ela vai atuar, ela atravessa a membrana e lá dentro da célula, ela pode ser convertida diretamente em estradiol, por uma enzima chamada aromatase, né? Ou pela 5-alfa-redutase, ela ser transformada na dehidrotestosterona, né? Que é o androgênio mais potente, né, do que a testosterona propriamente dita, certo? E é esse que é o principal, né, digamos assim, intermediário no sentido de produzir, né, as ações da testosterona. Bom, como que se dá então a produção de testosterona durante a vida de um homem, né? Então, durante o período fetal, há um primeiro pico de produção de testosterona, mais ou menos no início do segundo trimestre começa esse pico, né? E ele tem a ver para estimular, né, o desenvolvimento das estruturas genitais masculinas, né? Depois nós temos um segundo pico por volta do quinto, sexto mês após o nascimento, né, no período neonatal, para estimular o desenvolvimento do cérebro masculino, que tem características um pouco diferentes do cérebro feminino. E depois, na puberdade, né, a testosterona volta a aumentar durante todo o período de puberdade, atingindo aí os seus valores máximos, né, do que nós consideramos a idade adulta. Após aí os 60 anos, ela começa a diminuir de produção, atingindo cerca de 60% do valor máximo observado na idade adulta por volta aí dos seus 90 anos, né? Então, há apenas uma queda na produção, né, em torno de 40%, à medida que os anos vão passando, né? Observa-se também que na puberdade, após o início da produção da testosterona, desse novo pico de produção de testosterona, começa a se produzir também os espermatozoides, né? Uma vez que se desenvolve a estrutura genitália secundária, as características sexuais secundárias e, consequentemente, né, a capacidade do homem de produzir espermatozoide. E ela acompanha, né, essa produção de espermatozoide acompanha esses altos níveis de testosterona. E à medida que a testosterona cai com o envelhecimento, a capacidade de produzir espermatozoide também cai. No entanto, não inviabiliza a capacidade de fertilizar um ovo, uma vez que a quantidade de espermatozoide produzida, né, e liberada numa ejaculação é muito grande comparada com um único espermatozoide necessário para que seja fertilizado um ovo. Bom, então olha só, a testosterona desempenha diversas funções no nosso organismo. Como nós colocamos anteriormente, né, a testosterona produzida pelo testículo, depois que entra na célula, ela pode ser convertida em dehidrotestosterona, que é o metabólito mais ativo. Mas as células têm receptor tanto para testosterona como para dehidrotestosterona, e ambos fazem a mesma função. O que diferencia um do outro é apenas a potência de resposta, a intensidade com que a resposta acaba acontecendo. Então, a dehidrotestosterona estimula mais, né, faz com que a resposta seja mais intensificada do que se fosse apenas a testosterona, né? Bom, aqui estão listadas nesse quadro ao lado, né, algumas das funções. Então, no que diz respeito à genitália externa,
A testosterona faz com que o pênis aumente em diâmetro, em comprimento, né? E há uma maior pigmentação da bolsa escrotal. No que diz respeito à genitália interna, né, a testosterona vai fazer com que as glândulas acessórias aumentem de tamanho e passem a secretar seus produtos. Pensando isso, né, que na infância essas estruturas estavam ainda atrofiadas e que na puberdade é que elas foram se desenvolver a partir do surgimento ou do aumento da produção de testosterona. Na laringe, né, seguindo essa mesma linha, ela vai trabalhar no sentido de espessar as cordas vocais, promovendo uma voz mais grave no homem, né? Com relação aos pelos, o crescimento de pelos no rosto, no pubis, na axila, no tórax, região perianal, né? E a configuração do cabelo na cabeça do homem, com aquelas entradas características, né? No que diz respeito ao corpo, os ombros ficam mais largos, estimula o anabolismo ósseo das proteínas, né? Na pele, a secreção das glândulas sebáceas aumenta, né? E aumenta também a viscosidade da pele, né? Da secreção mais viscosa, dando maior oleosidade à pele. Com relação ao comportamento, a testosterona interfere na libido, né? Fazendo com que o homem tenha mais desejo sexual. Então, quanto mais testosterona, mais libido, mais desejo sexual. E há também uma correlação entre a agressividade, né, com a testosterona e também, né, uma atitude mais ativa, né, ela estimula a pessoa a ter uma atitude mais ativa na sua vida, certo? Com relação aos rins, ela estimula a produção de eritropoetina, aumentando os eritrócitos, por isso que o homem tem uma quantidade de eritrócitos um pouco maior do que a mulher, né? E no hipotálamo e hipófise, ele inibe a secreção do GNRH-LH, né? Consequentemente, aí, fazendo um mecanismo de feedback negativo para a produção da própria testosterona. Então, nós podemos mostrar que com a presença da testosterona, a gente aparecem tem determinados efeitos. Então, ele teria o efeito na descida dos testículos, que são produzidos na região pélvica, e com o pico de testosterona eles descem para dentro da bolsa escrotal, né? Há um efeito da testosterona sobre a distribuição de pelos no corpo como um todo, né? É comum, né, uma certa calvície no homem, né, pelo menos nas entradas, por causa dessa testosterona. A voz mais grave do homem, característico do homem, né? Esse aumento da espessura da pele, fazendo com que a pele seja mais áspera, mais resistente, né? E com uma propensão ao acne, né? Uma libido mais exacerbada do homem comparada com a mulher, né? Há um efeito importante da testosterona na ereção peniana, né? Estimulando a ereção do pênis. Há ainda um aumento da síntese proteica, contribuindo aí para o desenvolvimento de massa muscular, né? E ainda aumenta a matriz óssea, induzindo a retenção de cálcio, fazendo com que a densidade óssea, né, de cálcio nos ossos seja maior, né? Há um aumento do metabolismo basal, fazendo com que seja mais caro energeticamente para o homem passar o dia em função da presença da testosterona, e também o aumento das hemácias, porque ela estimula a eritropoetina, né? E há um certo, digamos assim, efeito sobre o balanço hidroeletrolítico corporal por causa dessa testosterona. Só para nós relembrarmos, né, vale ressaltar que as funções sexuais de produção de testosterona e dos espermatozoides são reguladas por um eixo hipotálamo hipofisário gonadal, né, onde nós temos o GNRH como sendo o hormônio liberador da gonadotropina, né, GNRH, que estimula a hipófise então a produzir tanto LH como FSH. Diferente do que acontece na mulher, que tem um ciclo mensal de produção desses hormônios, o homem tem picos diários de produção desses hormônios, tanto de LH como de FSH, estimulando assim a produção da testosterona e o amadurecimento dos espermatozoides. Esse pico de GNRH ele acontece cerca de a cada 1 a 3 horas do dia, um pico dessa produção, certo? Sendo que o pico maior de produção da testosterona acontece na madrugada, né? Por volta das 4, 5 horas da manhã,
é onde se atinge o pico de produção de testosterona, certo? O LH, que é o hormônio luteinizante da hipófise, ele atua diretamente sobre a produção da testosterona, e o FSH regula a a espermatogênese, que depende também da presença da testosterona, certo? Então, a testosterona se liga a receptores nas células de Sertoli, que liberam, então, as substâncias espermatogênicas, né? E acabam, então, produzindo aí, estimulando a produção dos espermatozoides. Ainda há um outro hormônio chamado inibina, né? Que faz feedback negativo sobre a hipófise e o hipotálamo, né? No que diz respeito à produção de GNRH, FSH e LH. A testosterona também faz esse feedback negativo sobre a produção do LH e do GNRH. Então, resumindo, o GNRH do hipotálamo, né, estimula a hipófise a produzir FSH e LH, o LH age sobre a célula de Leydig, produzindo testosterona. Essa testosterona da célula de Leydig atua sobre a célula de Sertoli, né, que junto com o FSH vão produzir essas substâncias espermatogênicas, né, e junto com a testosterona vão estimular a espermatogênese. A célula de Sertoli também produz inibina, que faz o feedback negativo. E a própria testosterona também faz feedback negativo sobre o hipotálamo e a hipófise, como nós falamos anteriormente. Bom, além de produzir os espermatozoides e dar as condições para que esse espermatozoide possa fertilizar o óvulo, né, o sistema reprodutor masculino ele precisa também possibilitar que o pênis possa ser introduzido no canal vaginal durante o ato sexual. Para isso, se faz necessária a ereção do pênis. Essa ereção do pênis ela se dá por meio de estímulo sexual. As artérias que suprem o pênis, o corpo cavernoso do pênis, particularmente, se dilatam, certo? E grande volume de sangue adentra esses leitos venosos dentro dos corpos cavernosos. Dessa forma, isso se enche de sangue, há uma resistência por um calibre menor na arteríola eferente ao corpo cavernoso, então a arteríola aferente ao corpo cavernoso se dilata e a eferente permanece contraída, o sangue enche os seios venosos, mas não tem para onde sair. Consequentemente, isso aumenta a pressão dentro dos corpos cavernosos, promovendo a ereção do pênis. Essas mudanças acontecem por reflexo do sistema nervoso autônomo parasimpático. Além da vasodilatação, se faz necessário também um relaxamento da musculatura lisa dentro dos corpos cavernosos. Esse relaxamento acontece através da ação de óxido nitroso, certo? Esse óxido nitroso ele ativa uma enzima chamada guanilciclase, formando um GMP cíclico, que leva a esse relaxamento muscular, né? Outros relaxantes musculares são usados também. A prostaglandina E1 e os antagonistas alfa-adrenérgicos contribuem nesse processo. Então, como nós podemos ver, as arteríolas, né, que trazem o sangue para o pênis, no corpo cavernoso do pênis, quando ele está flácido, estão contraídas, fechadas. Quando elas se dilatam, aumentando seu calibre, e o relaxamento da musculatura faz com que todo esse espaço seja preenchido por sangue, fazendo então a sua ereção. Como há uma túnica de tecido conjuntivo bastante espessa ao redor do corpo cavernoso, ela oferece resistência para que esse crescimento se dê em extensão e pouco em largura, mas mantendo ali uma pressão tal que faz com que o pênis permaneça ereto. Bom, uma vez acontecida a ereção do pênis, né, e o ato sexual aconteça, né, vem também a necessidade da ejaculação. A ejaculação vai levar para fora do sistema reprodutor masculino o sêmen, né, o sêmen que é uma mistura, né,
do líquido seminal, do líquido prostático, do líquido da glândula bulboretal e dos espermatozoides que vêm pelo ducto deferente, né, lá do epidídimo. Então, os espermatozoides produzidos no testículo são armazenados no epidídimo. Durante o ato sexual, as contrações musculares empurram o espermatozoide pelo ducto deferente, eles chegam lá no ducto ejaculatório, se misturam com a secreção da glândula, da vesícula seminal e da próstata, e ainda se misturam com o da glândula bulboretral no momento da ejaculação. A contração da musculatura ao redor disso impulsiona, né, faz uma poderosa liberação do sêmen pela uretra para o ambiente externo, né? Isso é um reflexo do sistema nervoso autônomo simpático. Então, a ereção do pênis é controlada pelo parasimpático e a ejaculação pelo simpático. E está associada também ao prazer, né, que acontece nesse momento, que é denominado orgasmo, né? Ainda, como parte desse reflexo, há uma contração brusca do esfíncter interno da bexiga para evitar que no momento da ejaculação parte do sêmen vá para dentro da bexiga ao invés de ir para fora do sistema reprodutor, certo? Um pouco antes de acontecer a ejaculação já acontecem contrações peristálticas, né, nessas glândulas e no epidídimo, etc., elevando o sêmen em direção à parte esponjosa da uretra para que ele possa ter a ejaculação. E já um pouco antes da ejaculação já sai um pouco de sêmen, né? Junto com o líquido da glândula bulboretral, ali já levam alguns espermatozoides, né? Há também uma contração da musculatura do pênis, né, do nervo pudendo, certo? Durante a ejaculação, contribuindo, né, com a movimentação do pênis durante esse ato de ejacular. Esse sêmen ejaculado, ele é, na verdade, uma mistura de espermatozoide, como eu já citei, mais o líquido seminal, o líquido prostático, o líquido da glândula bulboretral. Ele tem um volume entre 2,5 e 5 ml, né, dependendo aí da frequência com que ele é emitido. Quanto mais tempo demorar entre uma ejaculação e outra, maior o volume de sêmen ejaculado. E ele tem uma contagem entre 50 a 150 milhões de espermatozoides por ml. pH entre 7,2 e 7,7 e fornece, né, esse líquido aos espermatozoides um meio de transporte e nutritivo para que o espermatozoide possa ter condições de fertilizar o óvulo posteriormente. Ainda ajuda a neutralizar o pH da uretra, que é normalmente mais ácido em função da maioria das vezes produzimos uma urina de pH levemente ácido. Bom, após a ejaculação, né, acontece então o relaxamento do pênis. Então, o sistema nervoso autônomo parasimpático, né, junto com alguns vasos dilatadores e relaxantes musculares, promove a ereção do pênis, né, e a ejaculação acontece por estímulo do sistema nervoso autônomo simpático. E, ao mesmo tempo, o relaxamento do pênis. Essa ativação do sistema nervoso autônomo simpático promove a dilatação da arteríola eferente ao corpo cavernoso. Quando essa arteríola se dilata, por controle do simpático, o sangue que estava retido dentro do corpo cavernoso extravasa. E aí o pênis vai, então, perdendo a sua capacidade de permanecer ereto, voltando, então, à sua flacidez natural. Muito comum aparecer, né, e cada vez mais, né, no homem, o que nós chamamos de disfunção erétil, né? É mais frequente em idades mais avançadas, mas ela pode aparecer em idades quando o homem está em idade mais baixa, né? Então, pode vir por causas psicogênicas, ou seja, problemas psicológicos, estresse, etc., né? Pode ser em função de causas orgânicas ou pode ser uma mistura de ambas, né? Causas psicogênicas e orgânicas combinadas.
tá? É muito comum, né, as causas psicogênicas serem mais frequentes nas idades nos homens mais jovens, levando à disfunção erétil, né? E as causas orgânicas serem mais presentes nos homens de idade mais avançada. Certo? Como nós citamos anteriormente, né, para que haja a ereção do pênis, uma coisa importante é o relaxamento da musculatura lisa, né? E isso é dependente de óxido nítrico, como a gente colocou. Então, as células do endotélio dos vasos produzem esse óxido nítrico. Esse óxido nítrico, então, entra na célula e ativa a guanilato ciclase, que é uma enzima que converte GTP em GMP cíclico. A presença desse GMP cíclico ativa uma proteína intracelular que leva, então, ao relaxamento da musculatura lisa. Certo? Existe uma enzima no nosso corpo, chamada fosfodiesterase, que converte GMP cíclico em GMP, inativando assim essa proteína quinase que levaria ao relaxamento da musculatura lisa. Certo? Há uns anos atrás, a descoberta de um medicamento chamado sildenafil mostrou que ele inibe essa fosfodiesterase e, consequentemente, como ela fica inibida, o GMP cíclico fica mais tempo presente na célula. Consequentemente, esse relaxamento da musculatura lisa vascular dura mais tempo, prolongando assim a ereção do pênis, né? Então, esse medicamento, né, a base de sildenafil, né, mais conhecido como Viagra, ele tem sido usado no tratamento da disfunção erétil, né, seja de causa psicológica, seja de causa fisiológica, né? Fazendo com que haja um aumento então desse GMP cíclico intravascular, né, nas células musculares dos vasos, levando a esse relaxamento da musculatura lisa, permitindo que mais sangue entre dentro dos corpos cavernosos, levando assim à ereção do pênis. Dois fatores que podem contribuir para esse problema de disfunção erétil, levando até à impotência absoluta, é o álcool e o cigarro, né? O uso abusivo de álcool e o uso de cigarro levam aí com frequência, né, a quadros de impotência. Então, entre 8 a 54% dos homens que consumem álcool em excesso têm disfunção erétil em função desse efeito do álcool sobre esse processo, tá? Leva a uma lesão por causa do consumo excessivo de álcool aos nervos, né, penianos, e com isso a ordem enviada para que haja a vasodilatação não chega e, consequentemente, isso leva a não encher de maneira adequada o corpo cavernoso durante a excitação. Além disso, a depressão provocada pelo álcool no sistema nervoso central faz com que também a sua visão e função sexual associada a essa parte excitatória acabe diminuindo, né? No caso do cigarro, o cigarro ele tem a nicotina do cigarro ele tem um efeito vasoconstritor, né? Então ele faz vasoconstrição em micros vasculares, né? Em vasos nas extremidades do corpo, particularmente na região peniana. Então, em uso excessivo de cigarro, né? Pessoas que fumam muito, né? Podem então ter a sua capacidade de ereção do pênis, né, comprometida. Se nós pensarmos que normalmente a pessoa que fuma bastante também bebe muito, né, então se teria aí somatório de dois efeitos aí desfavoráveis à capacidade de ereção do pênis. Bom, independente desses fatores adicionais, né, como se dá o envelhecimento do sistema genital? Então, esse envelhecimento do sistema genital nós denominamos andropausa, né, que leva à diminuição da produção da testosterona depois dos 60 anos, né,
diminuindo também os espermatozoides, no entanto, eles continuam sendo produzidos até os 80 ou 90 anos. Há, em função dessa diminuição da testosterona, uma diminuição da massa muscular e também uma diminuição do desejo sexual, né? Em 1/3 dos homens ocorre um aumento da próstata, certo? E uma certa irritabilidade, mais comum no homem que está envelhecendo, né? Por isso que se fala tanto, né? Em velho ranzinhos, em velho nervoso, né? Então a pessoa perde um pouco da paciência que ele tinha quando ele era mais jovem. Ainda há uma redução na sensibilidade do pênis, fazendo com que, né, o homem demore mais a alcançar o orgasmo, né? E isso, aliado a uma dificuldade de manter a ereção por mais tempo, acaba inviabilizando o ato sexual de maneira satisfatória, né? Há uma redução do volume de líquido liberado durante a ejaculação, porque as glândulas vão ser menos estimuladas por causa da menor quantidade de testosterona. Uma redução do tempo de pré-aviso da ejaculação, que é aquela sensação de que está próximo à ejaculação, que o homem percebe que isso ajuda ele a regular, né, para manter durante mais um tempo ou não o ato sexual, né? Então ele perde um pouco esse controle, né? Acontecem com mais frequência eventos de orgasmo sem ejaculação, ou seja, a pessoa tem a sensação, o prazer do ato sexual sem que com isso a ejaculação aconteça. Isso acontece com mais frequência no homem, certo? Depois do orgasmo, fica mais rápido o relaxamento do pênis, né? Então isso acontece de maneira mais rápida, fica difícil o homem, depois de ejacular, manter ali o pênis ereto por mais um tempo, para prolongar um pouco mais o ato sexual, né? E há uma demora maior no espaço, né, em que uma nova ereção possa acontecer. Então, uma pessoa quando é jovem, ele consegue ter uma segunda relação sexual na mesma noite, por exemplo, né, num intervalo de tempo menor do que na pessoa com idade mais avançada. Bom, para combater a andropausa, a gente pode, né, tomar algumas precauções, né? Então, a prática de atividade física, né, que estimula a massa muscular e isso acaba levando um pouco a testosterona, né? A redução do consumo do álcool, né? A reposição de testosterona quando isso for indicado, em alguns homens em que a queda da testosterona for maior do que o esperado, então pode-se fazer a reposição disso. A diminuição do estresse, uma vez que o estresse pode levar àqueles fatores psicogênicos, né, associados à falta de desejo sexual e da capacidade de ereção do pênis, e a melhora na qualidade do sono, né? A pessoa que dormindo melhor, ele acaba descansando mais e tendo efeitos benéficos para melhorar aí e retardar os efeitos da andropausa nesse homem. Ok? Bom, era isso que a gente tinha para falar para vocês, né? E então estamos encerrando aqui nossa aula de hoje. Obrigado.